E vamos agora à parte das perguntas da nossa audiência, né? A gente vai começar com as perguntas dos nossos amigos que estão acompanhando online. E eu quero abrir fazendo uma pergunta para o companheiro Bacarim. É uma pergunta do companheiro Clóvis Alexandre de Castro, de Blumenau. Clóvis pergunta o seguinte, Bacarim. Produção de alimentos no Brasil é majoritariamente das pequenas propriedades, a chamada agricultura familiar. Por que tanta diferença de financiamento no Plano Safra para o agronegócio e a agricultura familiar? Como dar um salto de produtividade de alimentos no Brasil diante dos subsídios públicos tão desiguais entre o agro e a agricultura familiar? Bom, Clóvis, né? Isso. Clóvis de Blumenau. Lá tem muito agricultor familiar, mas hoje a estimativa, Clóvis, é que a agricultura familiar participa com cerca de 25% a 30% da produção de produtos agrícolas no Brasil. Essa é a estimativa que está mais ou menos consensuada. Não é 70%, como nós chegamos a dizer. Está bem abaixo disso, né? Então, 25% a 30%, que é uma importância muito grande, né? Porque a agricultura familiar tem 24% da área da agricultura brasileira. Eu penso que a gente devia olhar para a agricultura familiar aumentando duas ações. Eu concordo com você. O crédito rural no Brasil, não vou explicar a razão por questão de tempo, mas tem uma razão. Ele acaba beneficiando proporcionalmente mais os grandes agricultores. Tá? Os bancos preferem, inclusive o Banco do Brasil, emprestar para grandes agricultores. Nós poderíamos fazer com que o crédito no Brasil fosse correspondente à renda dos dois segmentos, da agricultura familiar e da agricultura empresarial. Da agricultura familiar é bem menor, relativamente menor. O governo poderia pensar em a tal da subexigibilidade. Os bancos são obrigados a emprestar para crédito rural no Brasil. Não sei se vocês sabem disso. Não emprestam porque querem, não emprestam para produzir comida. São obrigados, desde 1965. Né? E é uma exigibilidade. E tem subexigibilidades, que é para o médio e para o pequeno, para o agricultor familiar. Poderíamos trabalhar com essa subexigibilidade. Talvez até pensar na Caixa Econômica, ela não é obrigada a emprestar para o agricultor familiar. Ela tem um programa de crédito, uma carteira de crédito, por iniciativa gerencial dela. Mas talvez a Caixa Econômica seja instada a cumprir uma exigibilidade para a agricultura familiar, né? O pessoal da casa vai ficar bravo comigo, mas veio na cabeça aqui. E assistência técnica. Aí eu queria dizer, Clóvis, que é o seguinte, eu penso que a técnica agrícola tem muitos problemas, como todas as técnicas. Agora, eu acho que, às vezes, a gente adota um negacionismo na técnica, na agricultura, que eu não entendo direito, né? Eu, quando vi o MST, o ano passado, apoiar a mecanização da agricultura, falei, finalmente. Está certo que eram com máquinas vindas da China, que podem ser produzidas no Brasil. Finalmente, abraçaram a mecanização. Não tem como ficar na roça, não tem como trabalhar em outro lugar com tecnologias antigas, né? Ainda mais com esse calorão que nós estamos passando. Então, o MST abraçou publicamente, somos a favor da mecanização. Eu acho que tem que ser a favor também da genética, viu? A genética convencional, hein? O México tem onde é o centro de origem do milho. E eles valorizam muito as variedades que eles têm lá.
mas eles são importadores de milho dos Estados Unidos. Você sabia disso, Altivo? Importam muito milho dos Estados Unidos, porque o milho norte-americano tem uma produtividade muito alta. Frango, né? É muita genética. Então, nós não podemos descartar isso para o agricultor familiar. Vamos usar a tecnologia tradicional. Será que o custo vai ser compatível? Será que o agricultor familiar vai resistir? Então, na minha avaliação, tem que jogar muito peso na assistência técnica. Quando você falou de centro de inteligência, por que não criar, a partir da Embrapa, um centro de inteligência que opte pelas melhores tecnologias para pequeno agricultor? E difunda isso. Nós tivemos mais médico, agora tem mais um. E ainda lembra as pessoas que a Embrapa é do governo. Lembra, aliás, resgatar a Embrapa para o governo, para a nação, não para o governo, para a nação. Né? Então, eu acho que a questão da assistência técnica para a agricultura familiar é fundamental, mas levando em conta a tecnologia que foi desenvolvida. Quer dizer que não pode tentar outras tecnologias? Tenta. Vamos tentar, vamos fazer experimentos. Mas vamos entender que essas tecnologias têm que ter custo compatível. Senão, ela não se estabelece. Muito obrigado, professor. Eu falo demais, né? Essa inflação a gente tolera. Vamos lá. Essa pergunta agora, Adriana, é para você, diretamente de Minas Gerais, nosso companheiro Rodrigo Dalamari. A pergunta diz o seguinte: o sistema agroalimentar brasileiro, nos últimos 10 anos, foi oligopolizado por grandes redes de supermercado. Mesmo os nichos de mercado artesanal em pequenas cidades foram desestruturados e isso influencia no preço. Em cidades de 10 mil habitantes, paga-se o preço aproximado de uma capital. O que se pode fazer para intervir nesta realidade e garantir o abastecimento e a segurança alimentar da população? E aí, um comentário que parece dialogar com as observações do Bacarin. Em tempo, não existe mais ATR no Brasil? Até no Brasil. Bom, eu acho que o Altino comentou algumas propostas, alguns elementos que eu acho que podem colaborar, né, com a redução de preços, no sentido de você ter aí espaços em que você faça com que o alimento chegue às famílias, às pessoas, né, e possa reduzir, então, os preços, né? Porque, de fato, há um tempo atrás, né, o Jesse, com a pergunta, eu acabei lembrando dessa pesquisa que a gente fez. Foi uma pesquisa que a gente fez porque havia montadoras de uma mesma empresa com unidades Fabris em diferentes lugares, né? E, por exemplo, a Ford, ela estava em 3 lugares diferentes no Brasil e pagava salários muito desiguais, né? E nós fomos fazer uma pesquisa sobre custo de vida, né? E tinha lá um conjunto de itens também de alimentos. E o que a gente pôde observar é que com essas grandes redes atacadistas, né, os mercados de rede nacional, enfim, o preço dos alimentos era muito parecido em várias localidades, ou pelo menos de alguns preços, de alguns alimentos mais comuns assim da cesta básica, né? Desse modo, né, um trabalhador que tem uma renda, uma família e um trabalhador que recebe um salário médio no Nordeste e que acaba pagando um preço similar a de regiões com uma renda média maior, né, é óbvio que vai ter uma dificuldade ainda adicional, né? Então, é mais um capítulo das desigualdades regionais do país, né? Então, de fato, isso também pode ser um dos elementos, né, que encarece os alimentos e que dificulta aí o acesso. E como foi dito, políticas como aproveitar os mercados municipais, as cadeias curtas, são as políticas de abastecimento, né, são iniciativas, né, as feiras livres, né, são iniciativas que deveriam ser promovidas de um modo mais amplo, né, para garantir o acesso a alimentos saudáveis, né,
e com menores preços, né? E da Artéria, eu acho que o Bacarin falou, né, dessa importância. De fato, a gente teve a oportunidade de fazer uma análise de um conjunto de iniciativas, né, de apoio à agricultura familiar. E eu lembro muito de algumas iniciativas que tiveram apoio técnico, né, e que muitas vezes não era nem uma máquina mais sofisticada, ou, enfim, era um apoio para a correção do solo, era reorganizar a produção de modo que a produção agrícola ou de bovinos que tinha na propriedade, né, da agricultura familiar, de modo que ela se tornasse, inclusive, mais fácil, menos custosa, tivesse que andar menos, tivesse melhores condições de trabalho. Então, pequenas interferências, ali, pequenas reorganizações da produção. Alguns equipamentos simples já tiveram uma mudança significativa na produtividade, né, dessas pequenas propriedades, né, de agricultura familiar, com um aumento na renda daquelas famílias. Muitas vezes, uma das pessoas da família que tinha ido para a cidade trabalhar voltou para aquela localidade, e também de melhoria das condições de trabalho, né? Então, uma intervenção de uma assistência técnica, né, ainda que limitada, né, ela pode ter uma interferência significativa na vida dessas famílias e também na oferta de alimentos, né? Então, quando a gente fala que precisa ter acesso a crédito, precisa ter assistência técnica, precisa ter apoio à comercialização, né? É um conjunto de políticas que precisam estar amarradas para que esse processo, de fato, aconteça da melhor forma e em todas as fases necessárias para chegar no prato da população. Muito obrigado, Adriana. Eu vou fazer essa pergunta agora, e na resposta do Altivo, eu peço que as pessoas se inscrevam, as pessoas que estão aqui se inscrevam com a Miriam, para a gente dar início à rodada de perguntas presenciais. E aí a gente pede para que as pessoas que farão a pergunta aqui possam fazer sua pergunta em 1 minuto, para que os nossos convidados possam responder em até 2 minutos. Doutor Altivo, pergunta da companheira Larissa, do Rio de Janeiro. Supermercado público, por que não? Tem Posto BR, tem Banco do Brasil. Empresas públicas podem existir com preços competitivos de mercado? Larissa, obrigado pela pergunta. Talvez você se lembre que no próprio Rio de Janeiro existia a rede Cobal, que era uma rede pública. Houve também na Bahia, a EBAL, uma experiência de supermercados públicos. Geralmente, o supermercado público não é uma ideia muito boa, porque é um negócio complexo. A margem de lucro do supermercado é muito baixa, ao contrário do que a gente pensa. De 1 a 0,5%. O supermercado vende muito, então ele compra barato, ele ganha dinheiro no volume e é uma coisa difícil de operacionalizar. Uma ideia boa é utilizar os espaços públicos para ter equipamentos de abastecimento com operacionalização combinada. Muitas prefeituras fazem o seguinte: olha, vamos combinar um padrão de preço em relação à média para você vender. Você fica num espaço legal, num galpão, você ganha o marketing, ganha a segurança, ganha o espaço público e opera. Então, você tem eficiência de operação privada com o objetivo público, né? Determinados produtos, num preço acordado, num padrão de qualidade que é fiscalizado, isso funciona muito bem. Isso funcionou muito bem, por exemplo, em Belo Horizonte, em Curitiba, é uma experiência bem-sucedida. O do supermercado é mais complexo, então acaba faltando um pouco de eficiência. Mas obrigado, Larissa, pela pergunta.
Muito obrigado, Altivo. Vamos agora iniciando a rodada de perguntas presenciais. A primeira vai para o Luiz Alberto. Luiz Alberto, está chegando. Em 1 minuto, por gentileza. Farei um esforço. Bom, está todo mundo me ouvindo? Sim. Bom, eu queria só lembrar que esse evento ele foi bolado para a gente alinhar o discurso, ou seja, como é que nós vamos nos comunicar com o público em geral. E eu gostaria de lembrar a todos que a China ela entrou no mercado internacional comprando a quantidade de itens que compra hoje a partir do ano 2000. E nós abrimos muitos mercados na China, inclusive do café, porque o que o Vietnã produz como é que eu posso dizer? É um pipizinho perto do que a gente faz aqui no Brasil. É quase nada e é conilon. Não é nem do mesmo tipo de café que nós produzimos. Mas o que acontece? O mercado chinês é enorme. Eles não consumiam boi, eles só consumiam porco. Teve uma peste suína e eles passaram a consumir boi. E quando você cria um mercado, você não descria. Não existe descriar mercado, né? Então, eu queria lembrar, será que a gente, no nosso discurso, a gente botar um pouquinho da culpa da subida dos preços na China não ajuda? Eu faço essa pergunta ao Bacarin. Com muito cuidado, né? Por isso que eu não falo... Muita calma, tempo. por favor. Não. Em pouco tempo, eu não cito as razões que eu acho que existiram da subida de preços nesse ano. Mas é evidente que o crescimento da renda da Ásia, não só da China, da Ásia, da Índia, da Indonésia, do Vietnã, quantos bilhões de habitantes tem lá? Acho que metade da população da Terra está naquela região, né? Então, não o crescimento populacional, que a China até parou de crescer a população, mas o crescimento da renda. Isso teve um impacto... Isso e eles entrando na OMC, na Organização Mundial do Comércio, teve um impacto muito grande no comércio internacional. Só um exemplo. Tem que convencer o Trump, né, sobre isso, sobre o longo prazo. Não, o longo prazo está muito ameaçado hoje, né? Tem uma ameaça... Bom, mas vamos lá. Voltando à vaca fria aqui, ou boi frio, para não dizer que eu sou machista, né? Eu até perdi o raciocínio aqui agora, desculpa. Eu durmo cedo, viu? Eu já estou com sono. Bom, vamos lá. Toda a exportação, todo o aumento, olha só, todo o aumento da exportação de soja no Brasil nesse século foi para atender o mercado chinês. Não toda a exportação, todo o aumento. Né? A China virou o nosso principal parceiro comercial. Agora, tomar muito cuidado com isso. Eles têm direito a se alimentar? Tem. A China é ruim de agricultura? É a maior agricultura do mundo. 64% da agricultura do mundo está na Ásia. 64%. Mas eles 1,5% que eles comem é muita comida. É muita comida. Então, a relação pessoa por área é muito alta lá. Ao contrário das Américas. A América tem 16% da agricultura do mundo, mas tem uma relação área por pessoa muito grande. Pessoa por área pequena. Né? Então, isso, de fato, aconteceu. É uma boa notícia para o Brasil. Né? E jamais dizer o seguinte, olha, fica no seu lugar, chinês, fica no seu lugar, come pouca coisa, arroz, né? E um pouquinho de proteína, de suíno, e não queira abusar, querendo comer mais. Eles têm... Está certo. Como está certo no Brasil a gente dizer para os mais pobres, tem a renda... Bolsa Família, tem aumento do salário mínimo e coma mais. Não é ruim isso. É correto. Nós estamos matando a fome do mundo. Agora, o que está difícil conciliar, Luiz? Eu acho que a dificuldade é conciliar isso
com a necessidade de aumentar a produção. A produção está crescendo, viu? Está crescendo até agora. Acima da população mundial. A população mundial ficou mais rica lá na Ásia, bem mais rica. E pobre, quando sai da pobreza e sobe um pouco, vai comer, vai gastar onde? Comendo. Depois vai lazer, vai, né? Saúde, mas no começo é comida. Então pressiona. Agora, qual é a dificuldade do mundo hoje? Será que nós vamos dar conta com tanto problemas climáticos que nós estamos vivendo? Não é? E com a ideia, agora, por isso que eu estou falando que o longo prazo está arriscado, né? O Trump está rompendo com todos os acordos climáticos. E aí? Então, acho que o problema nosso é aí. Não que o chinês queira comer mais. Coma mais. É isso, mas é isso. A grande pressão nos preços internacionais vieram dos pobres da Ásia ficarem mais remediados. A China tirou 800 milhões de pessoas debaixo da linha da pobreza, jogou para cima. O pessoal quer comida. A China nunca vai comer carne de boi, nunca vai tomar café, vai ficar no chazinho, nunca vai comer açúcar. Tudo errado. Nós falávamos isso na década de 90, viu? Talvez você tenha falado, eu falei. Essas besteiras todas. Ele aumenta a renda, aumenta o consumo de proteína animal. E carne de boi é mais saborosa. O pessoal acha. Quando não dá, não dá, mas é isso. Então, é uma boa coisa. O que nós precisamos é encontrar jeito de aumentar a produção no mundo. Muito obrigado. Vamos agora à nossa segunda pergunta presencial. Lembrando, gente, a gente tinha um planejamento inicial de fazer uma rodada de 5 e 5 perguntas. Só que, dado o avançado do tempo, e a gente quer cumprir o nosso prazo, já está meio chuvoso o tempo, o pessoal precisa voltar para casa e o pessoal precisa terminar o dia. Vamos terminar o horário. Então, a pergunta agora é para o companheiro Celso. Boa noite. Companheiro, diga a pergunta e para quem a pergunta. 1 minuto. Boa noite, tudo bom? Meu nome é Celso, Grupo de Pesquisa e Tecnologia e Políticas Públicas da USP. Esqueci o seu nome. Altivo. A minha pergunta é bem simples. Nós temos o conhecimento, o PT e uma parte da esquerda, de que segurança alimentar faz parte do nosso arcabouço. E parece que realmente a gente tem algumas amnésias, né? Minha pergunta é, em 2 anos, 1 ano e meio que está sobrando agora de governo federal, o que nós podemos fazer para ou resgatar ou construir uma institucionalidade estruturante que possa perdurar, por exemplo, para as próximas gestões, mas que fundamente naquilo que nós acreditamos, que é, por exemplo, economia circular, arranjo produtivo local, etc., etc. Olha, olha que isso, o negócio, eu tenho um microfone. Por causa do pessoal. Celso, a resposta é bem simples. Durante o ano passado, de fevereiro até setembro, a FAO cooperou num projeto com o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, para a elaboração do Plano Nacional de Abastecimento. O documento tem 103 páginas, tem um histórico de todas as políticas, de todos os aspectos que estão envolvidos no abastecimento alimentar, dos conceitos essenciais. Então, há uma grande variedade de conceitos que são de segurança alimentar, direito humano à alimentação, uma série de conceitos, e uma listagem de 45 programas e iniciativas que poderão ser colocadas em campo. Para 2 anos, esse plano elencou cerca de uns 20 programas que podem iniciar com um relativo investimento, o nível orçamentário baixo, com respostas. Então, o MDA tem esse documento e tem essa linha. Por que isso não é divulgado e colocado? São questões
políticas ou internas ou conceituais, mas há um acúmulo. E aí é o importante a gente estar aqui na Perseu Abramo. O acúmulo das gestões petistas municipais foi muito expressivo. Aí a gente estava discutindo, eu estava discutindo com o pessoal de Belo Horizonte, e a gente falou assim, pessoal, por que você não lembra que Belo Horizonte criou a primeira uma Secretaria Municipal de Abastecimento que ganhou o prêmio internacional? Os programas foram premiados. E há essa história de uma amnésia. Falou assim, olha, eu era naquele tempo. E isso funcionou muito bem. Então, acho que há necessário de uma pressão política para a gente colocar, olha, está no nosso DNA fazer isso. Nós sabemos como fazer. A gente não pode não saber fazer outras coisas complexas. Isso nós sabemos fazer. Então, existe a reunião dessas experiências, a reunião sistematizada, existe uma descrição desses projetos, que são objetivo geral, metodologia, funcionamento, estão descritos. Só que cada dia que passa sobra menos tempo, né? Obrigado, Altivo. Bem, eu tenho uma pergunta aqui, e aí eu vou colocar, e aí quem se sentir habilitado para responder, que o faça. Foi uma pergunta feita pela companheira Luziene, que é nutricionista, em Santarém, no Pará. Ela fala o seguinte: para além da inflação, quais são as estratégias para o enfrentamento da elevação de preços dos alimentos frente às mudanças climáticas, desmatamento, falta de infraestrutura na Amazônia? Essa é uma pergunta que se fala com relação especificamente à questão dos preços na Amazônia. Quem se habilitaria? Adriana? Eu acredito que tem algumas, como já foi dito, tem algumas políticas que eu acho que podem apoiar a produção de alimentos na Amazônia, né? A assistência técnica eu acho que é fundamental, né? Ela aumenta a produtividade, portanto, de novo, né, eu acho que sendo repetitiva, mas eu acho que esse é um elemento. As políticas de comércio também são fundamentais, porque a estrutura viária ela é muito complexa, é difícil naquela região, né? Então, muitas vezes é difícil você transportar o alimento da onde ele é produzido para ele chegar nos locais onde as pessoas vão consumir, né? Essa estratégia de feiras também, a economia solidária nessa região, ela tem uma experiência relevante, né, de você poder organizar feiras de produtores, para os produtores poderem vender seu alimento, sua produção e fazer chegar na população, né? Tem também, inclusive, tecnologias sociais que foram implementadas em algumas localidades que possibilitam uma produção e uma organização, na verdade, uma produção individual das propriedades de agricultura familiar, mas um processamento coletivo, né, desses alimentos e também uma forma de distribuir essa produção, retirando intermediários. Então, para quem está produzindo, é uma estratégia que você aumenta a renda, e para quem está consumindo também esse alimento chega mais barato, né? Todo o debate da economia circular, né, todo esse debate que a gente está fazendo da sociobiodiversidade também, um conjunto de novas formas de pensar, né, a produção de alimentos e a comercialização, eu acho que podem colaborar com a região amazônica no sentido de garantir alimentos. Agora, ela tinha perguntado também sobre a questão climática na Amazônia, né? Isso. Na questão climática na Amazônia.
Então, eu acho, o Brasil está discutindo a questão do plano clima, né? E aí tanto as políticas de mitigação como as políticas de adaptação. Eu acho que essas políticas elas têm um olhar específico para cada região do país, né? A população está sendo chamada também a ajudar a construir essas políticas, né? Particularmente no que diz respeito à classe trabalhadora, que é o público que o Diese tem mais acompanhado, né? A gente tem uma preocupação muito grande de que segmentos, por exemplo, de trabalhadores que já estão sendo muito afetados pela crise climática e que, com certeza, serão afetados de uma forma ainda maior, é o pessoal da agricultura, pessoal da construção civil, né? Trabalhadores autônomos, trabalhadores que vendem, que trabalham na rua, né? Trabalhadores do turismo, né? São pessoas que já estão sentindo de forma bastante intensa essa emergência climática, né? Então, outros trabalhadores vão sofrer impactos também por conta da necessidade de você transitar para um outro modelo, né? Então, os trabalhadores da indústria metalúrgica, da indústria química, da indústria petroquímica, né, são segmentos que também vão ser atingidos por conta da necessidade da gente transitar para um outro modelo. O que a gente tem discutido muito é de que o Brasil poderia ser um exemplo, por exemplo, agora levando uma proposta para a COP30, do que a gente fala que é de transição justa, né? Porque a gente tem construído um conjunto de políticas relacionadas à questão do clima. Nas políticas, por exemplo, de industrialização, do PAC, né? Enfim, nos vários planos que a gente está construindo, a gente está falando da necessidade de transitar e de incluir a questão da transição justa, só que a gente não diz efetivamente o que é essa transição justa. Nem para as comunidades afetadas na Amazônia, nem para os trabalhadores da indústria metalúrgica, né? Então, a gente precisa, de fato, para além das ações necessárias para a gente mitigar o clima, o que a gente vai colocar como ações concretas para também garantir que essa população, que está sendo já atingida, né, ela também possa transitar, né? Então, uma perspectiva econômica, uma perspectiva ambiental, mas também uma perspectiva social de neste processo, reduzir desigualdade, garantir condições dignas para toda a população, né? Acho que seria... Muito obrigado.